Olá, meus caros, eu sou Rodrigo Mendes e você está no canal Reflexão Cristã. O canal esse tem por objetivo nos aproximar cada vez mais das verdades bíblicas, né? Claro que sempre argumentando dentro da palavra de Deus, que é a Bíblia Sagrada, né? E o tema de hoje é: doar sangue é pecado? Eu vim até de vermelho hoje aqui para ficar mais adequado ao que nós iremos abordar hoje, né? Mas vamos lá, né? Então, tem realmente ainda até hoje uma certa confusão, né, na interpretação de algumas palavras algumas partes da palavra que falam sobre essa questão do consumo de sangue, né? Então, algumas denominações até acreditam que não se deve nem doar o sangue. Então, nesse vídeo nós vamos tentar tirar todas as suas dúvidas a respeito desse tema. Vamos lá? Antes de qualquer coisa, eu quero mostrar para vocês essas notícias aqui que aconteceram aqui no nosso país, né, que foram reportadas aqui no nosso país. Por unanimidade, o STF decide que testemunhos de Jeová podem recusar a transfusão de sangue. Olha essa outra aqui. O STF permite que testemunhos de Jeová recusem transfusão de sangue em tratamentos médicos. Também olha essa outra aqui. Médicos e hospitais estudam como agir após o STF permitir que pacientes recusem transfusão de sangue. Então, o que está acontecendo aqui? Né? Os hospitais e médicos estão tentando estudar uma forma de como agir diante disso, porque, por um lado, eles prometeram proteger a vida, né? de salvar vidas, né? E então, quando eles se veem numa situação como essa, que para salvar uma vida precisa de uma transfusão de sangue, na questão de uma cirurgia ou algum outro tratamento, eles agora se depararam nessa questão dessa decisão do STF, que permite que o paciente, no caso um testemunho de Jeová, ele venha a recusar essa transfusão de sangue. Então, como que os médicos irão agir diante disso? Por um lado eles juraram proteger a vida, mas por outro, eles devem obedecer à lei, né? Então, como que fica essa situação? Olha só, no artigo 5º da Constituição, diz o seguinte: Constituição do nosso país, do Brasil, né? Então, diz o seguinte: todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança, à propriedade, nos termos seguintes. Aí tem alguns artigos na lei, vamos ler aqui o artigo 4º, que diz o seguinte, perdão, o capítulo 4 desse artigo 5º, né? Diz o seguinte: é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurada o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e às suas liturgias. Então, através dessa lei aqui, nós vemos que as liturgias, a forma de proceder, a forma de compreensão de cada denominação deve ser assegurada. Portanto, provavelmente baseado nisso aqui, o STF deu essa liberdade para que os testemunhos de Jeová rejeitassem a transfusão de sangue. Se para eles há uma proibição bíblica, há uma proibição na sua religião, então, assegurando-se a questão de eles poderem exercer a sua fé, deu-se essa decisão de que eles possam rejeitar a transfusão de sangue, certo? Mas vamos lá, esse vídeo aqui, essa análise desse vídeo aqui não tem um propósito jurídico, não vamos debater aqui questão jurídica, nem médica, tampouco questão política. A nossa questão aqui é religiosa, na questão da crença, naquilo que se refere à Bíblia Sagrada, certo? Então vamos lá. É cristã ou bíblica a ideia que não se pode doar sangue? Será que encontramos na Bíblia essa ideia de que não pode se doar sangue? Vamos lá. Eu selecionei alguns versículos aqui que falam sobre essa questão do sangue. Gênesis capítulo 1, versículo 29, Gênesis capítulo 9, versículo 4, Levítico 17, versículo 14, Deuteronômio 12, versículo 23 e Atos 15, versículo 20. Só que nós vamos analisar da seguinte forma. Vocês vão ver que esses versículos aqui estão falando sobre períodos da vida da humanidade nessa terra, certo? Então aqui eu embaixo eu coloquei esses períodos, né? Tem o primeiro período que é do Éden, da criação do homem, né? Quando o homem estava lá no Éden, depois ele veio a sair do Éden, aí vem a segunda etapa, que é a lei o período, a época anterior à lei. Então, o homem não está mais no Éden, esse segundo ponto aqui, mas ele também ainda não é regido por uma lei ditada por Deus, né? Esse segundo período. O terceiro período seria o período da lei, onde foi instituída a lei, né, para o povo de Israel, e ali eles deveriam obedecer esses preceitos, certo?
Aí nós vemos para o quarto ponto, o quarto momento humano nessa terra, né? Que é a lei da graça, a lei da nova aliança, certo? Então iremos abordar esses versículos sobre esses quatro aspectos, esses quatro tempos aqui, né? O Éden, a parte anterior à lei, que já é depois do Éden, a parte que vem da lei, que é a antiga aliança, e a parte da graça, que é a nova aliança. Vamos lá? Olha só, Gênesis capítulo 1, versículo 29, está abordando sobre essa época do Éden, certo? Essa época em que o homem estava ali ainda no jardim do Éden. Gênesis capítulo 9, versículo 4, trata sobre a época anterior à lei de Moisés, a lei da antiga aliança, né? Levíticos capítulo 17, versículo 4 e Deuteronômio capítulo 12, versículo 23, está falando sobre a época da lei, certo? E Atos capítulo 15, versículo 20, está falando sobre a época já depois que Cristo morreu na cruz, trouxe o seu evangelho, né? Instituiu a nova aliança, a época da graça, ok? Então vamos lá. Primeiramente aqui em Gênesis capítulo 1, versículo 29, diz o seguinte: E criou Deus o homem à sua imagem, a sua imagem Deus criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou, e Deus lhe disse: Frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, sujeitai-a e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que se move sobre a terra. Versículo 29. E disse Deus: Eis que vos tenho dado toda a erva de semente que está sobre a face de toda a terra, e toda a árvore em que há fruto que dê semente, ser-vos-á por mantimento. Versículo 30. E todo animal da terra, e toda ave do céu, e todos os répteis da terra, em que há alma vivente, e toda a erva será para mantimento, e assim foi, né? Então temos essa parte aqui, da primeira parte, né, da época do Éden, né? Em que ele está falando aqui que Deus está dando a árvore, os frutos, a semente, e por mantimento ao ser humano, certo? Vamos continuar. Já em Gênesis capítulo 9, versículo 4, diz o seguinte: E o temor de vós e o pavor de vós virão sobre todo animal da terra e sobre toda a ave dos céus e tudo que se move sobre a terra e todos os peixes do mar, das vossas mãos são entregues, e tudo quanto se move, que é vivente, será para o vosso mantimento, tudo vos tenho dado como a erva verde, né? A carne, porém, com sua vida, isto é, com o seu sangue, não comereis. Então vemos aqui que primeiramente Deus instituiu a erva verde para o ser humano comer, as árvores, a questão dos vegetais, a questão da fruta, né? E agora, no versículo 3, ele diz o seguinte, aqui de Gênesis capítulo 9, versículo 4, diz o seguinte, aliás, versículo 3, diz o seguinte: Tudo quanto se move, que é vivente, será para o vosso mantimento, tudo vos tenho dado como a erva verde. Então, se antes era apenas a erva verde, agora também é a carne do animal também. Porém, no versículo 4, há uma proibição. A carne, porém, com a sua vida, isto é, com o seu sangue, não comereis. Então, aqui há uma primeira proibição a se comer o sangue do animal. Deus permite que o ser humano coma a carne, mas continua a proibição a se alimentar do sangue do animal. Certo? Vamos para o próximo versículo. Levíticos capítulo 17, versículo 14. Agora já na época da lei. Vimos que primeiro no Éden não há realmente uma liberação para comer sangue. Já depois, na época depois do Éden, ainda não tem essa liberação para comer sangue. E agora na época da lei, olha o que é que fala, né? Levítico capítulo 17, no versículo 14. Tem toda essa parte aqui do versículo 10 em diante. Mas vamos ler aqui no versículo 14 para ser mais objetivos, né? Porquanto a vida de toda a carne é o seu sangue. Por isso tenho dito aos filhos de Israel: não comereis o sangue de nenhuma carne, porque a vida de toda a carne é o seu sangue. Qualquer que o comer será extirpado. Então vemos aqui que continua, já na época da aliança, da antiga aliança, essa proibição a se comer o sangue do animal, certo? E Deuteronômio, capítulo 12, versículo 23, ainda na época da lei dada a Israel, a antiga aliança, diz o seguinte, versículo 23, somente esforça-te para que não comas o sangue, pois o sangue é a vida, pelo que não comerás a vida com a carne. Não o comerás, na terra o derramarás como a água. Né? Então, novamente aqui, uma proibição na época da lei de Israel a se comer o sangue, certo? Do animal. Ok? Continuando aqui, nós vemos agora na época da nova aliança, já debaixo da graça, aqui em Atos dos Apóstolos, na época que Cristo já tinha sido assunto aos céus, e agora os apóstolos estavam difundindo o evangelho, né? E nós vemos aqui
no versículo 19 diz o seguinte: por isso julgo que não se deve perturbar aqueles que dentre os gentios se converteram a Deus, mas escreve-lhes que se abstenham das contaminações, dos ídolos e da fornicação, e do que é sufocado e do sangue. Então vemos aqui que já na nova aliança, né, ainda há essa proibição de se comer o sangue do animal, certo? Alguém pode dizer o seguinte: mas essa questão aqui está falando somente para o povo de Israel, essa questão do sangue é uma questão própria ao povo de Israel. Não é bem assim. Veja só, no versículo 23 diz o seguinte, Atos capítulo 15, versículo 20, aliás, a partir do versículo 23, diz o seguinte: e por intermédio deles escreve o seguinte: os apóstolos e os anciães e os irmãos, aos irmãos que dentre os gentios que estão em Antioquia e Síria e Sicília, porquanto ouvimos que alguns que saíram dentre vós vos perturbam com palavras e transtornaram as vossas almas. Então, resumindo aqui o que a gente está falando. Está falando para gentios, não é mais para o povo, somente para o povo de Israel, mas para os gentios, né? Naquela época houve aqueles que quiseram implementar no meio do cristianismo os preceitos da lei, a continuarem guardando o sábado, a continuarem circuncidando, a continuarem fazendo algumas coisas da lei. Aí os apóstolos, né, acabam decidindo, por intermédio, né, claro que por inspiração do Espírito Santo, e dizem para eles: olha, se tem alguma coisa que vocês continuam guardando, e tem que se preocupar, é com isso aqui. Né? E eles vão dizer o que é? Versículo 28. Na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós, não é da cabeça de Pedro, não é da cabeça de Paulo, não. Ao Espírito Santo e a nós, não vos impor mais nenhum cargo, né? Ou seja, não precisa mais de sábado, não precisa mais daquela coisa da lei, senão essas coisas necessárias. Então ele está bem claro aqui. Essas coisas estão tentando implementar no meio de vocês gentios, no meio de vocês que estão crendo no Evangelho. Nós decidimos através do Espírito Santo, né, aliás, o Espírito Santo, né, decidiu, né, e mandou que vos escrevesse, que vos falasse nessas coisas que são necessárias. O que são necessárias, né? Não é sábado, não é dízimo, não é questão da antiga aliança, mas isso aqui é necessário. Versículo 29. Que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos, e do sangue, e da carne sufocada, e da fornicação, e das quais coisas bem fazeis se vos guardardes. Então vemos aqui que não é uma questão apenas do judaísmo. Alguns que creem que isso aí não teria problema nenhum continuar comendo sangue, né? Eles vão argumentar isso. Não, isso aqui é questão judaica, isso aqui é uma questão da antiga aliança. Você está vendo que não é. Não é. Né? Então Pedro até faz uma distinção aqui. Das coisas que são da antiga aliança, né? Eu vos digo, né, que não precisam mais guardar, a não ser essas coisas, a não ser essa. Então ele faz distinção daquilo que é da antiga aliança, que realmente está cumprido lá na lei, mas ele diz agora das coisas que precisam continuar, e dentre essas coisas que precisam continuar, agora na nova aliança, uma delas é se abster do sangue. Então sim, há uma proibição bíblica para se consumir o sangue, né? Há essa proibição, tanto na época do Éden, a proibição na época depois do Éden, antes da antiga aliança, a proibição dentro da antiga aliança e a proibição também na nova aliança. Em nenhum momento a Bíblia permite que o ser humano venha a consumir o sangue do animal. Isso é uma verdade categoricamente bíblica. Quem fala o contrário não tem como provar biblicamente que há essa liberação de o ser humano a consumir o sangue do animal, certo? Então, a primeira coisa que nós tiramos aqui, né? Há uma ordenança bíblica a respeito do sangue. Há essa ordenança a respeito do sangue? Sim, existe. É bíblico mesmo. Segundo, essa ordenança está presente até os dias atuais. Não é coisa da antiga aliança. É coisa de hoje também, até os dias atuais. Segunda coisa que nós entendemos aqui pela palavra de Deus. Terceiro, essa ordenança é clara quanto a não comer o sangue. Porém, quanto a não poder usá-lo como para fins terapêuticos, é uma suposição ou uma inferência. Certo? Então, se você achava que até aqui eu estava defendendo que não poderia se doar sangue, não é bem isso, tá? Na verdade, a verdade bíblica é que há uma proibição do consumo do sangue, sim, existe. Mas essa questão de relacionar esse consumo, essa ingestão do sangue, à questão também da transfusão de sangue,
Isso aí é uma inferência, é uma suposição, não é uma ordenança bíblica clara, né? Olha só, vamos ver algumas diferenças aqui. Às vezes alguém pode pensar, mas é a mesma coisa você consumir o sangue ou você doar o sangue. Então, por isso que se há proibição para consumir, há proibição também para doar, né? Olha só, tem até algumas diferenças aqui bem claras, né? Olha só, em se tratando a se comer o sangue, primeira coisa, o originário morre. Você comer o sangue do animal, você tem que matar o animal. Na questão de doar, o originário não morre. Por exemplo, se eu quiser doar meu sangue, eu não preciso morrer para doar meu sangue, né? Já o animal onde se come o sangue, ele precisa morrer. Então já é uma diferença clara aqui entre fazer a transfusão e entre se alimentar do sangue. Segunda diferença, o originário é passivo e em doar o originário é ativo, ou seja, comer o sangue, você usa do sangue animal, você não pergunta para o animal, você pode deixar eu comer seu sangue, não, você vai lá e você é ativo, você acaba tomando aquele sangue do animal, né? Já na questão de doar sangue, o sangue é meu e eu sou ativo, eu estou doando, eu estou praticando a ação de doar o sangue, né? Segunda diferença. Terceira diferença, comer o sangue é um ato de agressão, ou seja, é um ato de você retirar aquilo que é do animal. É claro que a carne Deus permite, mas não há permissão para tomar o sangue. Sem falar que esse sangue muitas vezes é utilizado em rituais de magia negra, rituais, né, de feitiçaria, né? Geralmente alguns rituais de feitiçaria, né, fazem com que a pessoa venha a tomar esse sangue, justamente para provocar a Deus. Esses rituais de feitiçaria, na verdade, eles não trazem força cósmica, não trazem nada diferente para o ser humano. É apenas uma maneira do nosso inimigo fazer com que o ser humano zombe das coisas de Deus. Aquele ritual não vai trazer nenhuma energia, não vai trazer nada. Na verdade, aquele ritual nada mais é do que uma forma do inimigo convencer o ser humano a entristecer Deus. Então, se Deus traz essa proibição de comer o sangue, o inimigo vai lá e faz o ser humano, vai lá, come o sangue que vai te dar poder. Mas, na verdade, ele vai fazer a pessoa tomar aquele sangue para tentar zombar de Deus, para tentar descredibilizar a ordenança de Deus, certo? Já no outro lado aqui, doar sangue é um ato de amor. Se comer sangue é um ato de agressão, é um ato até às vezes de feitiçaria, doar sangue é um ato de amor. Quarta diferença, comer sangue é desnecessário para a continuidade da vida. Ou seja, você pode comer carne, pode comer frutos, e pode viver a sua vida inteira sem comer sangue, e sua vida não vai ter prejuízo nenhum se você deixar de comer o sangue, se você não comer sangue, né? Já doar sangue é necessário para a continuidade da vida. Se tem alguém que está precisando de uma transfusão, se alguém está precisando de um tratamento e precisa dessa transfusão de sangue, se você não doar, você está... se a pessoa não receber esse sangue que precisa para o seu tratamento, ele acaba que perdendo a sua vida, né? Então, enquanto que comer o sangue é desnecessário para a continuidade da vida, doar o sangue é necessário para a continuidade da vida, né? Quinta diferença, aliás, pode ser usado em rituais de blasfêmia, foi o que eu falei agora há pouco. Já doar sangue é usado tão somente em procedimentos cirúrgicos ou procedimentos médicos, né? E última diferença, a condenação bíblica é clara e categórica. Comer sangue está sendo dito, como a gente leu aqui, nos versículos, que está claro, não é uma inferência, não é uma suposição, não é claro, não se pode comer o sangue do animal. Já a questão de não poder doar sangue do animal é uma suposição. Alguém supõe que se não pode comer, então também não pode doar. É uma inferência, não é algo claro. Não existe na Bíblia nenhuma parte que diga que a pessoa não possa se usar do sangue de alguém para viver. É apenas uma inferência, certo? Continuando aqui, ó. A doação é um ato de ajuda ao próximo quando este não tem outra saída. Então, olha só, Mateus capítulo 25, versículo 41 e 45, ao 45 diz o seguinte: o que não fizeste a esses pequeninos, a mim não me fizeste. Ou seja, é uma omissão de ajuda. Se a doação de sangue é um ato de ajuda ao próximo e você não faz isso, você está omitindo ajuda e está sendo contrário àquilo que está dito aqui em Mateus capítulo 25, versículo 41 ao 45. Né? Mateus 12, versículo 11 diz o seguinte: quem
Quem que tendo uma ovelha em perigo, a deixará morrer por causa das regras da lei. Quanto mais vale uma vida humana que uma ovelha. Então, nesse caso aqui, nós vemos o valor da vida humana está acima de preceitos, certo? Então, se você tem a possibilidade de doar e não doa, ou tenta se resguardar em algum tipo de religiosidade para não fazer isso, nós vemos aqui que Mateus capítulo 12, versículo 11, já não resguarda bem essa questão religiosa para não doar o sangue, né? Em Marcos capítulo 3, versículo 4, diz o seguinte: a lei de Deus foi feita para salvar ou para matar? Então, Deus não cria preceitos para prejudicar ou dificultar a vida humana. Pelo contrário, Ele cria preceitos para que nós venhamos a cuidar do nosso semelhante, para que nós venhamos a preservar a vida do nosso semelhante, certo? Em Tiago capítulo 4, versículo 17, diz o seguinte: aquele, pois, que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. Certo? Então, resumindo, não há uma proibição bíblica para se doar o sangue. Há proibição clara para se alimentar, para se comer o sangue. Mas para praticar um ato de amor, para praticar um ato de ajuda à continuidade da vida, ajuda ao teu semelhante, não há proibição nenhuma na Bíblia a respeito disso. Pelo contrário, Tiago capítulo 4, versículo 17, aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, este sim comete pecado. Então, a Bíblia não tem essa resposta direta, essa forma de mostrar que a pessoa não deva doar sangue. Aquele que pensa assim está pensando por inferência, por suposição, não é por uma verdade clara bíblica, certo? Então, resumindo o vídeo, você pode sim doar o seu sangue sem problema nenhum, tá bom? Até porque você vai estar doando a vida para uma pessoa também, certo? E comer o sangue realmente é proibido pela Bíblia, até os dias de hoje, não é uma questão só judaica, mas doar o sangue não há problema algum, certo? Então fica esse vídeo, fica essa reflexão para você, para que você, na possibilidade de poder ajudar alguém, ajude. Não deixe de ajudar aquele que é o seu semelhante, aquele que faz parte da sua família, ou aquele que talvez não faça parte da sua família sanguínea, né, mas faz parte da humanidade que Deus deixou na Terra. Ele é também o seu próximo, a qual nós devemos todos ajudar-nos uns aos outros, certo? Então, fica esse vídeo aí para a sua reflexão. Qualquer dúvida, qualquer outro versículo que quiserem citar, coloque aqui nos comentários aqui embaixo, né? Teremos o maior prazer de ler os seus comentários também, tá bom? Fica com Deus e até o próximo vídeo.